Olá, amigos da Sistec, sejam bem-vindos mais uma vez ao TJS. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade. Atentos aí aos destaques desta edição. Combate à caça predatória. Homem é preso na zona rural de Córrego Novo com armas e munições. Motorista morre em colisão próximo a Santa Bárbara do Leste. Trocando a dor pela saudade, professor Eugênio lança mais um livro em Caratinga. Dia do Meio Ambiente, governo do estado lança programa Minas contra o Fogo. Toda essa tecnologia, você tem inclusive condição de identificar o autor de algum início de incêndio, como aquele que foi amplamente noticiado no passado. Piedade de Caratinga e Engenheiro Caldas na mira da Polícia Federal por envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. E veja também, acidente grave em Caratinga envolvendo motocicleta. Condutora foi levada para o hospital com traumatismo craniano. Estes e outros assuntos no TJS, que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Um acidente envolvendo uma motocicleta na Avenida Professor Armando Alves da Silva, próximo ao Marte Minas, em Caratinga, na tarde desta segunda-feira, deixou uma vítima grave. A motocicleta ficou caída na Avenida Professor Armando Alves, enquanto a perícia técnica da Polícia Civil isolava o local do acidente que aconteceu durante a tarde dessa segunda-feira. A piloto da moto, uma mulher de 42 anos, ficou em estado grave. Ela foi socorrida com traumatismo craniano pelo Corpo de Bombeiros e levada para o CASU. Informações preliminares dão conta de que 2 automóveis estiveram também envolvidos na ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local. As causas do acidente estão sendo investigadas. Mais um motociclista morre em acidente de trânsito em Minas. Desta vez foi na noite de sábado, na rodovia estadual MGC 259, entre as localidades de Gonzaga e Divinolândia de Minas, no leste do estado. O condutor da moto de 55 anos foi atingido por um carro de passeio, cujo motorista teria perdido o controle da direção em uma curva, desviando-se para a pista contrária. O piloto morreu na hora. O condutor do automóvel, segundo a polícia, foi encontrado logo após a batida no meio da pista, desorientado, em estado de choque, com alguns ferimentos. Ele foi encaminhado para atendimento médico e depois conduzido à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. Um apostador de Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo, acertou as 6 dezenas do último concurso da Mega Sena, sorteadas no sábado. Ele receberá sozinho os 66 milhões de reais do prêmio máximo, que estava acumulado às 6 rodadas. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 7, 14, 24, 53, 58 e 60. A quina registrou 81 apostas vencedoras. Cada uma vai receber R$ 72.766,96. Já a quadra teve 7.347 apostas ganhadoras. Os acertadores vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.146,07. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado na quarta-feira 7, com prêmio estimado em R$ 3 milhões. E um motorista de aplicativo foi encontrado morto carbonizado dentro do carro dele neste último domingo, na zona rural de Lajinha. O veículo foi queimado junto com a vítima. O homem era de Manhumirim e estava desaparecido desde sexta-feira. O mais provável é que o motorista tenha sido assassinado. Até o momento em que fechávamos esta edição do TJS, nenhum suspeito havia sido identificado.
Várias ações marcaram, neste 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, em Minas Gerais. Uma parceria do Governo do Estado e Ministério Público promoveu a entrega de equipamentos e lançou programas em defesa do meio ambiente. A Serra do Rola Moça foi o cenário para o evento, que contou com a presença do governador Romeu Zema. Além de conhecer a sala de monitoramento, o chefe do Executivo Mineiro realizou o plantio simbólico de uma árvore e pilotou drones usados no combate a incêndios. Toda essa tecnologia, você tem inclusive condição de identificar o autor de algum início de incêndio, como aquele que foi amplamente noticiado no passado. Então, através desses equipamentos, nós teremos condição de termos essa preservação mais efetiva desse grande patrimônio que é a Serra Natural aqui do Rola Moça e de vários outros no estado. Estamos no período do ano em que há um aumento da incidência dos incêndios florestais. A falta de chuva e o tempo seco são combustíveis importantes para que isso aconteça. Além disso, tem a preocupação das autoridades com os incêndios criminosos, que muitas vezes podem causar danos irreparáveis ao meio ambiente. O governo do estado, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, também entregou 20 caminhonetes para a Polícia Militar de Meio Ambiente e 10 drones para a Secretaria de Meio Ambiente. Por meio dessas viaturas, que são viaturas 4x4, equipadas com tecnologia diferenciada, nós conseguimos romper aí e trilhar por todo esse relevo inóspito que o estado de Minas Gerais, com todas as suas belezas naturais, ele apresenta. E assim os nossos policiais militares podem, executar com esses equipamentos e esses insumos, um policiamento mais especializado, chegando onde às vezes é difícil chegar, e com a ajuda desses veículos e com a ajuda tecnológica através dos drones, consegue-se executar um policiamento com melhor qualidade. Também foi lançado o programa de fiscalização preventiva na agropecuária, o FAPA, que coloca o produtor rural como um importante braço para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Parceria com a Federação da Agricultura é a instituição da FAPA, Fiscalização Preventiva na Agricultura, para que a gente possa ter uma primeira abordagem de orientação, de apoio aos proprietários rurais para a regularização ambiental e retornamos na fiscalização e monitoramento. Outro programa lançado foi o Minas contra o Fogo, para combater os incêndios florestais em Minas. O planejamento para 2023, ele está calcado em dois pilares básicos, que é a prevenção através de monitorização, principalmente com equipamentos, e também com campanhas, né? É importante, e nesse momento que nós estamos lançando aqui o programa Minas contra o Fogo, envolvendo também os municípios, que é mais importante. E o segundo ponto, obviamente que nós não gostaríamos, né, mas quando os incêndios ocorrem, a gente vai minimizar com um tempo-resposta menor. Veja a seguir, Cerrado, mais incêndios do que na própria Amazônia. Pesquisa Mineira apresenta formas de se combater o problema. Vamos lá, pessoal, seguindo então juntos aí, vamos em frente com o TJS. O Cerrado, tipo de bioma com vegetação rasteira e baixa e clima bem definido, sofre mais com incêndios do que a própria Amazônia, proporcionalmente. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, abrimos espaço para a divulgação de uma nova tecnologia criada por mineiros para prevenir esses desastres. O Cerrado é um dos 5 grandes biomas do Brasil e cobre cerca de 25% do território nacional e é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo. Estima-se que este bioma possua mais de 6.000 espécies de árvores e 800 espécies de aves. Ao lado da Mata Atlântica, é considerado um dos biomas mais ricos e ameaçados do mundo. Porém, este é também um dos biomas que mais sofre com os incêndios florestais.
locais. Em 2022, foram registrados mais de 20 mil pontos de incêndios no Cerrado, número superior ao que foi identificado na Amazônia, que somou 15 mil focos de queimadas. Já este ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Cerrado já soma quase 6.500 focos de incêndio. Isso se dá pelas características físicas e biofísicas do bioma, que possui uma estação seca bem definida e produz maior biomassa, que é o combustível para o fogo. Porém, parte da ação do homem neste bioma contribui diretamente para este cenário. O Cerrado hoje é um dos biomas do Brasil mais ocupados pela agricultura, principalmente grandes plantações de soja, milho e pastagens, né, produzidas em larga escala. Algumas atividades agrícolas utilizam do fogo para o manejo das suas áreas. Isto também pode ser considerado um risco a mais, além das questões ambientais. A boa notícia é que pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um software que consegue prever os incêndios florestais no Cerrado. O sistema é atualizado 2 vezes ao dia, usando dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como georreferenciamento, relevo e projeções climáticas. Este modelo, que nós chamamos de modelo computacional, ele vem para nos dar uma hipótese, para que nós consigamos explorar quais são as causas, os motivos do fogo no Cerrado. Através desse modelo, ele é um modelo espacial, ou seja, ele funciona distribuído no espaço geográfico. Então, nós conseguimos identificar quais são os determinantes espaciais que levam ao espalhamento do fogo no Cerrado. O software já vem sendo utilizado em alguns parques florestais de Minas e também pelos bombeiros. Ele é útil principalmente porque permite aos brigadistas a construção de aceiros para impedir o espalhamento das chamas. Um dos exemplos de uso desse modelo hoje, ele já vem sendo usado para que os brigadistas consigam fazer aceiros na direção onde o modelo indica o espalhamento do fogo, como forma de barreira para aquele fogo não ultrapassar e atingir outras áreas. Os dados sobre os incêndios florestais no Cerrado estão disponíveis no site maps.csr.ufmg.br e podem ser acessados por qualquer pessoa. Este é um modelo desenvolvido por nós pesquisadores da UFMG dentro da universidade. Não temos intuito de comercialização do modelo, não existe comercialização do modelo, é um modelo gratuito para ser acessado, para que os seus resultados sejam usados, como eu disse, para a tomada de decisão. A prática da rachadinha, quando um político transfere para si parte do salário de algum assessor por ele contratado, levou à condenação de um ex-vereador de Ipatinga, conforme publicado no jornal Diário do Aço. Luiz Márcio Rocha Martins já havia sido preso e tido o mandato cassado em 2019 e agora foi sentenciado pela Justiça, a pedido do Ministério Público, a pagar indenização no valor de R$ 59 mil por danos morais coletivos, o dobro do que o ex-parlamentar teria auferido com a rachadinha. No caso do acusado, ele recebia dinheiro de empréstimo contraído por funcionário, que tinha as parcelas da dívida descontada da folha de pagamento dele. Além de ser condenado a pagar indenização, o ex-vereador ainda ficará inelegível por 10 anos e proibido de fazer contratos com o poder público. Neste último final de semana, a Polícia Militar apreendeu armas de fogo e vasta munição na área rural de Córrego Novo. Homem preso na operação disse que havia se esquecido de que guardava o material ilegal em casa. No total, 4 armas de fogo foram apreendidas, 2 espingardas e 2 revólveres, além de munições. Um homem de 56 anos foi conduzido para a delegacia por posse ilegal de arma de fogo. A ação da Polícia Militar aconteceu na última sexta-feira, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão no Córrego da Ferrugem, área rural de Córrego Novo. A polícia estava recebendo denúncias de prática de caça ilegal de animais silvestres no local. Deslocamos até o local, fizemos contato com o cidadão, mostramos o mandado de busca e apreensão.
Junto com as testemunhas, realizamos então as diligências e durante essas diligências foram encontradas 4 armas de fogo que estavam de posse do cidadão de maneira irregular e ainda vasta munição de diversos calibres. Além dessas munições e desse armamento, também foi encontrado partes de animais que possivelmente podem ser animais silvestres provenientes de caça. O suspeito encaminhado para a delegacia teria dito à polícia que havia esquecido que essas armas estavam na casa dele. Mas, segundo o sargento Ulisses, ele já havia sido preso em outra ocasião, também por porte ilegal de armas. Então, a situação, né, do contexto que foi encontrado esse material leva, né, a criar esse tipo de atividade, mas que ele reforça, né, que não pratica essa caça de animais silvestres. Ele fala que é um material antigo, que ele tem há algum tempo já na casa dele. A apreensão foi parte da Operação Bacamarte, da Polícia Militar, que tem como objetivo prevenir e combater crimes violentos. Tirando essas armas irregulares de circulação, existe a possibilidade também de estar prevenindo algum tipo de crime, que essa arma pode ser utilizada, por exemplo, em um homicídio. E na madrugada de domingo, uma colisão frontal deixou uma pessoa morta na BR-116, no trecho conhecido como Serra do Peão, em Santa Bárbara do Leste. A vítima foi o condutor de um Gol, que bateu de frente em outro Gol. O corpo de Marcelo Fernandes, de 46 anos, foi retirado das ferragens por bombeiros militares de Caratinga. Ele estava sozinho no carro. No outro Gol havia 3 pessoas, encaminhadas com ferimentos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, por uma equipe do SAMU. As causas do acidente não foram informadas. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira para Caratinga e região é sol com algumas nuvens e não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 16 graus e a máxima 29 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 13 graus e 27 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 13 graus e 28 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 13 graus e a máxima 27 graus. E veja a seguir, motociclista sai com ferimentos graves após batida em automóvel no trevo de Sapucaia. Acidente grave na noite de sexta-feira na rodovia MG 329, Estrada Caratinga, Bom Jesus do Galho. Próximo ao trevo de acesso ao distrito de Sapucaia, em Caratinga, um automóvel colidiu de frente em uma motocicleta. O condutor da moto, cuja identidade não foi revelada, sofreu traumatismo crânioencefálico grave e foi conduzido inconsciente para o Hospital Irmã Denise, em Caratinga. As causas da batida não foram informadas. O motorista do carro nada sofreu. Para investigar possíveis fraudes no concurso público da Prefeitura da vizinha Piedade de Caratinga, ocorrido no último dia 28, a Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira 5 mandados de busca e apreensão naquela localidade e também em Caratinga, Pocrane e Ipanema. As informações eram de que gabaritos das provas haviam sido vazados a fim de proporcionar vantagens a alguns candidatos que concorreram a vagas de advogado do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, dentista protesista e enfermeira especializada em estomaterapia. Nas apurações, a Polícia Civil confirmou fortes indícios de vazamento das respostas das provas e 3 candidatos suspeitos de terem tido acesso antecipado a elas passaram a ser investigados. Na operação desta segunda-feira, foram apreendidos 4 telefones celulares, 2 notebooks, um HD externo e documentos. Nesta tarde, a Polícia Civil falou à imprensa sobre o assunto.
Mais detalhes a respeito você poderá conferir em nossas redes sociais. A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira mandados de prisão temporária e preventiva e de busca e apreensão em Piedade de Caratinga, em Engenheiro Caldas e Belo Horizonte. As ações referem-se ao combate à migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. O que se investiga é uma organização criminosa que já teria enviado para aquele país, de forma irregular, 250 brasileiros, sendo cerca de 100 deles menores de idade. O esquema da quadrilha consiste na travessia a pé de brasileiros para os Estados Unidos pela fronteira com o México, cobrando altos valores aos emigrantes e os expondo a riscos no deserto, inclusive a ação de criminosos. Além de expedir os mandados, a Justiça bloqueou cerca de 20 milhões de reais dos investigados. Segundo informado, a organização criminosa ainda ameaçava familiares das vítimas quando do não pagamento dos valores combinados para o apoio à imigração ilegal. Caso condenados, os envolvidos poderão pegar até 14 anos de reclusão. E o consagrado escritor caratinguense Eugênio Maria Gomes lançou mais um livro em Caratinga, no último final de semana. Desta vez, a obra é destinada ao público infantil. O lançamento foi na Escola Professor Jairo Grossi e contou com a participação dos alunos do estabelecimento. Muitas gravuras e uma linguagem acessível para falar às crianças de forma lúdica sobre o luto. É disso que trata o livro Trocando a Dor pela Saudade, do professor Eugênio Maria Gomes. O livro é o 9º volume de uma série chamada Maria Contando Histórias, inspirada na neta dele, Maria Eugênia. O lançamento foi na última sexta-feira no auditório Professor Celso Simões Caldeira, Unidade 1 do UNEC, em Caratinga, e teve a participação dos alunos da Escola Professor Jairo Grossi, que fizeram fila para ganhar um autógrafo de Eugênio. O livro Trocando a Dor pela Saudade conta a história de uma criança que perde o animalzinho de estimação dela. E a criança, acho que uma das primeiras dores que ela passa é quando ela perde um animalzinho de estimação. Ela perde o passarinho, perde o cachorro, perde um brinquedo. E infelizmente isso é algo que a gente precisa caminhar, né, na nossa vida, aprendendo a lidar com isso. Esse livro vai tratar disso de uma forma muito lúdica, bem tranquila com a meninada, falando sobre isso. Que algumas dores precisam ceder lugar para a saudade, né? Aí ficam as lembranças boas, os momentos vividos, é disso que esse livro trata. Eugênio dedicou o livro às crianças, mas também foi presenteado com apresentações. Ele foi muito bem recebido, com coreografias e até um coral que interpretou a música O Caderno, do compositor Toquinho. O professor Eugênio sempre nos brinda, né, e nos surpreende ao falar até de temas tão difíceis, né, quanto as perdas, né, que todos nós passamos pela vida. E isso dentro da ótica, né, de uma criança. Eu aprendi que tem um luto, que é de alguma coisa que você gosta ou que você teve no passado. Aí você fica de luto quando se perde. Que é um momento de sensibilização, onde as crianças passam a tomar gosto pela leitura e até mesmo, quem sabe, não vão surgir dentre elas alguns escritores. O Bruno é um dos alunos da Escola Professor Jairo Grossi. Ele contou que já passou pela dor de perder um animalzinho de estimação. Foi assim, olha, o meu irmão tinha deixado ele fora na varanda, né? Aí ele botou o pescocinho fora da gaiola e quando que ele foi tirar, quebrou, ele morreu. O professor Eugênio já escreveu mais de 35 livros e também é presidente emérito da Academia Caratinguense de Letras. Eu quero parabenizar o professor Eugênio mais uma vez por esse lançamento de livro
como ele, que é extremamente produtivo nesse setor, porque ele está não só lançando um livro comum, mas lançando um objetivo futuro para que essas crianças de hoje sejam os leitores de amanhã. Um casal, o homem de 20 anos e a mulher de 18, morreu na madrugada deste domingo em um violento acidente de trânsito. Os jovens estavam em um Fiat Uno que bateu de frente em um ônibus em trecho da BR-116, que corta o bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Segundo informado, o condutor dirigia em alta velocidade e ultrapassando outros veículos pela direita, quase colidindo em um deles. Ao tentar retornar à pista, perdeu o controle do carro e chocou-se contra o ônibus, que seguia em sentido contrário ao dele. O Fiat Uno se transformou em um punhado de ferro retorcido. O casal morreu na hora. Bombeiros militares foram chamados para retirar os corpos dos destroços. O motorista do ônibus, de 48 anos, e uma passageira de 43 tiveram ferimentos leves e foram conduzidos para atendimento médico. Muito obrigado por sua companhia. Estamos encerrando mais este TJS. Nos veremos de novo no próximo TJS. A todos um abraço e até lá.